E aí, galera do sexto ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de literatura. E nós estamos trabalhando com o nosso livro O Enigma do Museu Mariano Procópio. E antes de entrarmos na nossa aula apresentando os slides para vocês, eu quero ler um trecho do livro, do capítulo 2 e também um pouquinho do trecho do capítulo 3, que diz assim. Capítulo 2 diz, As Musas. Jujuba traçou uma amarelinha no chão, Camila abriu um livro e Tadeu ficou jogando pedrinha na direção das árvores. Apesar do que havia dito a Hugo, o garoto não estava se divertindo nem um pouco. Entediado, propôs ao irmão. Quer dar uma volta comigo? Prefiro jogar algumas coisas sozinhos. Além do mais, Tadeu, você não falou que a Camila sabe das coisas e que a gente ia se divertir muito mais no jardim. O capítulo mais à frente aqui que nós vamos ler um pouco, vai falar o 3, as armas, que diz assim. Espere aí, exclamou Camila. O que é essa confraria de sombras? Não sei o que é, disse Tadeu, mas o nome é sinistro. Fique quieto, moleque. Ralhou Hugo. Deixem as musas falarem. Nesses 2 capítulos, nós vamos começar de fato a conhecer um pouco da história. É a partir desses 2 capítulos que as crianças têm um contato direto com as musas. É aí onde eles vão conhecer quem são essas músicas e que desafio a partir daquele momento eles vão ter para enfrentar uma confraria. Ou seja, eles têm um grande desafio nas mãos para desvendar. Será se essas crianças vão aceitar esse desafio? Será se eles vão ajudar as musas gregas a conseguirem realizar aquilo que elas querem? Pois é, tudo isso está nesses capítulos e nós estamos estudando. Nós estamos incentivando a você a ler o seu livro, a você produzir os resumos, a você realizar as atividades em PDF. Se você ainda não tem o seu material, você pode procurar a coordenação da escola e adquirir o seu livro para que você possa fazer a leitura do Enigma do Museu Mariano Procópio. Nós vamos agora ao slide com as nossas apresentações. Então vamos lá, o Enigma do Museu Mariano Procópio. Com o livro em mãos, preste atenção às informações que eu vou estar trazendo para vocês. Como nós lemos aqui no livro, justamente na página 11, que é o capítulo 2, aparece ali para ele as musas, né? Eles começam a conhecer quem são de fato. Lá na página 12 já começa a perguntar quem são elas e elas começam a se apresentar para eles, né? Eles começam a saber quem são essas músicas e aí começa já de fato a história. Bom, o livro, a capa do livro, como eu sempre estou apresentando, e pontos importantes sobre a obra. Então, o que eu percebo nesse livro? O livro destaca a história, a cultura e a preservação do acervo público. O livro amplia o diálogo sobre a mitologia. O livro apresenta a ideia do trabalho em grupo e a busca por um diálogo em equipe. Então, percebam que nesse livro nós vamos ver uma equipe de meninos trabalhando em grupo ali em prol a realizar algo que é o apoio às musas. Além disso, no início do texto, no início do primeiro capítulo, você também consegue perceber ali o trabalho em grupo que é realizado pela equipe que está montando o museu. Então, ao longo do livro você vai percebendo isso, tá? E a busca por um diálogo em equipe. Um livro que desenvolve a participação coletiva dos personagens. Os personagens estão justamente inseridos nesse contexto, né? Eles participam ativamente. Então a autora teve esse cuidado de estar ali trazendo para que os alunos, você, leitor, aluno da escola, possa justamente ver e perceber essa relação que existe entre personagens ativos e personagens que estão no livro, mas que de fato eles não estão participando ativamente da obra. Mas aqui nesse caso, a autora conseguiu trazer ali para perto do leitor todos os personagens. Um livro que impulsiona os leitores a conhecer a necessidade de preservar os museus, a obra e os artistas. Um livro que apresenta de forma lúdica e prática a verdadeira necessidade do espaço que conservam documentos históricos da sociedade. Então, o lúdico e o que é prático está presente ali naquele espaço. Então, vamos falar um pouco sobre pontos importantes sobre a literatura. A literatura apresenta um espaço amplo de comunicação e de criatividade. Então, ela está aqui,
a literatura, que vai trazer um espaço amplo, ele tem que ser amplo. Por quê, professor? Porque você vai conseguir imaginar, criar, recriar, justamente através da tua leitura. Então, a literatura é a arte das palavras que o homem tem em mão para a mudança coletiva. Olha que interessante. Então, ela é a arte, tá, das palavras, nós estamos sempre frisando, falando sobre isso, e que o homem tem em mão para a mudança coletiva. Então, é através da leitura que eu e você vamos conseguir mudar a desigualdade social que acontece no mundo. É através da leitura que eu e você vamos conseguir contribuir. Não estou dizendo que é o 100%, porque existem outros fatores sociais que precisam também estar incorporados a isso. Tanto a leitura quanto políticas sociais que vão reforçar e amenizar, por exemplo, a fome, a miséria, a falta de emprego. Mas a leitura e a literatura, que é a arte das palavras, ela vai ali ser um equipamento nas mãos para mudar a questão do que é coletivo, né? Que é a falta de leitura. Então, trata-se, portanto, de uma arte social e cultural que une pessoas através da leitura e da escrita. Então, se você parar para imaginar, é a leitura que vai favorecer o homem a se unir a outras artes e outras culturas. Como assim, professor? Quando eu leio um livro que faz parte da cultura de outro país, eu estou justamente trazendo ali naquele momento informações necessárias e unindo povos através da arte, através do conhecimento e principalmente através da informação social e cultural de um outro país. Pontos importantes sobre a literatura. A literatura remete para um conjunto de habilidades, ler e escrever de forma correta. A literatura é um aliado para o conhecimento. A literatura também pode ser um conjunto de textos escritos com diferentes informações sobre um povo ou uma cultura. A literatura pode apresentar, através da leitura e escrita, possibilidades que apresentem cultura, arte e novos conhecimentos. Então, pontos importantes também sobre a leitura. Por que a leitura é importante? Ora, porque a leitura vai estimular a criatividade, vai trabalhar a imaginação, ela trabalha a imaginação, exercita a memória, estimula o conhecimento, favorece a interação autor-personagem e leitor da obra, amplia as possibilidades de conhecimento sobre o tema da obra e desenvolve a percepção. Então, tudo isso você vai encontrar nessa relação com a leitura. Agora, os pontos importantes sobre a autora. O que é que eu vejo durante a minha leitura sobre esse livro? Glaucia apresenta uma obra criativa e cheia de conhecimento sobre a mitologia, história e cultura diversificada. A autora apresenta aos seus leitores um mistério que precisa ser desvendado ao longo dos capítulos. Glaucia amplia suas ideias para reforçar a importância da cultura mundial através dos seus personagens. A autora apresenta de forma cativante, isso é interessante prestar bem atenção, informações sobre os principais museus do Brasil. Ou seja, a autora está querendo que você, leitor do seu livro, possa desmistificar que o museu é algo chato, ou que o museu está cheio de coisas antigas. Ela traz aí no seu discurso que não é assim, que lá você vai aprender um pouco mais sobre a história da sociedade, né? Pontos que estão ali que devem ser ampliados as discussões sobre os nossos antepassados. Glaucia possibilita seus leitores a expandir seu conhecimento sobre a arte e história da humanidade de forma clara e criativa. A ideia do livro é favorecer o conhecimento, a mitologia, os fatos históricos da América Latina e principalmente no Brasil. Glaucia facilita o entendimento dos leitores sobre um assunto que traz os valores de várias gerações. Então, é lá no museu que ela vai conseguir encontrar esses valores das diversas gerações. Então, você vai conseguir encontrar, ou seja, imagens, você vai conseguir encontrar ali alguns livros, entre outros objetos que vão fazer parte dessa história, né? desse monte de informações que são, de fato, importantes para a sociedade. Tá? Nós estamos trazendo essas informações
para que você possa aprender um pouco mais sobre mitologia, sobre história, né? São informações diversas que chegam até você. Espero que você tenha compreendido um pouco sobre a importância da leitura, sobre o que é literatura, os pontos importantes que eu percebo na obra, aquilo que a autora faz, que estão inclusos nesse livro. É interessante que você continue sua leitura para que você venha aprimorando seu conhecimento. No próximo encontro, nós vamos falar um pouco mais sobre os demais capítulos e o que de fato esses garotos vão fazer referente a ajudar a essas musas. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até o nosso próximo encontro.